Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A primeira notícia que chega aos bastidores do futebol brasileiro hoje gira em torno de um nome que promete agitar o mercado: Roger Guedes, o atacante que já despertou a atenção de grandes clubes nacionais e internacionais. Finalmente chega ao Corinthians com um contrato de 3 anos, e a repercussão não poderia ser diferente. Nos corredores da diretoria alvinegra, as negociações se desenrolaram de forma intensa nas últimas semanas, com o empresário do jogador fazendo visitas frequentes, reuniões estratégicas e troca constante de propostas até que tudo fosse selado de forma oficial. A expectativa dentro do clube é de que Roger Guedes traga não apenas gols, mas também experiência em competições de alto nível, além de um carisma que certamente agradará a torcida. Entre rumores, especulações e comentários de jornalistas próximos à cúpula corintiana, o nome do atacante começou a circular com força nas redes sociais, criando um burburinho que tomou conta das timelines de fãs e especialistas. O contrato de 3 anos demonstra confiança mútua. O jogador acredita no projeto do Corinthians, enquanto a diretoria aposta na capacidade de Guedes de fazer a diferença em campo, podendo atuar como protagonista em momentos decisivos, especialmente na temporada que se aproxima. Os detalhes financeiros, ainda que oficialmente não revelados, também alimentam os rumores. Fontes internas apontam que o Corinthians fez um esforço considerável para viabilizar a contratação, ajustando folhas salariais e promovendo rearranjos estratégicos em relação ao elenco. A chegada de Guedes coincide com a intenção do clube de reforçar o setor ofensivo, que vinha apresentando inconsistências, principalmente em jogos contra adversários que atuam fechados na defesa. Os torcedores, é claro, já começaram a criar expectativas, imaginando combinações de jogadas, gols e assistências que poderiam transformar o rendimento do time. Além disso, a postura do jogador, conhecido por sua velocidade e capacidade de finalização, sugere que ele poderá se adaptar rapidamente à filosofia de jogo do técnico, que valoriza mobilidade, presença de área e pressão constante sobre o adversário. Nos bastidores, alguns analistas destacam que a contratação de Roger Guedes pode abrir portas para novos patamares de performance ofensiva, principalmente em competições nacionais e sul-americanas. E a torcida já começa a imaginar como a temporada poderá se transformar com um atacante de características tão versáteis integrado ao plantel. Enquanto o Corinthians oficializa a chegada de Roger Guedes, os rumores de possíveis negociações paralelas também surgem, indicando que o clube pode estar planejando ajustes no elenco para acomodar a chegada de um jogador com grande destaque. Jogadores que ocupam funções similares poderiam ser realocados, emprestados ou até negociados, criando um efeito dominó que mexe diretamente com a expectativa dos torcedores e com o planejamento estratégico do técnico. Nos bastidores, o clima é de otimismo cauteloso. Todos sabem que Guedes chega com qualidade, mas também com a responsabilidade de corresponder à pressão de atuar em um clube do porte do Corinthians, com torcida apaixonada e imprensa sempre atenta a cada detalhe. A especulação em torno de suas primeiras aparições em treinos e coletivas já começou, e cada gesto do atacante é observado, analisado e comentado, criando um clima de expectativa que só aumenta a cada dia. Além disso, a adaptação do jogador ao ambiente do clube, ao vestiário e à cidade é tema constante de conversas entre jornalistas próximos à diretoria, reforçando a ideia de que a contratação envolve muito mais do que apenas números e contrato assinado. A chegada de Roger Guedes também reacende uma discussão frequente entre especialistas: a capacidade de jogadores experientes de se adaptar rapidamente a novos clubes e contextos. Enquanto alguns apostam que sua trajetória anterior, marcada por altos e baixos, poderá servir de aprendizado e motivação, outros questionam se o período de adaptação será suficiente para entregar resultados imediatos. Nas redes sociais, torcedores debatem com fervor, criando hashtags, memes e posts em que projetam gols e atuações de destaque, enquanto a diretoria mantém discrição sobre treinamentos e rotinas, buscando preservar a concentração do atacante. O clima de burburinho é inevitável. Jogadores com currículo como o de Guedes naturalmente geram comentários sobre impacto em campo, entrosamento com companheiros e até a influência no moral do elenco. Nos bastidores,
Profissionais de marketing do clube já estudam campanhas para explorar a chegada do atacante, aproveitando o efeito positivo que nomes conhecidos causam em venda de camisas, engajamento nas redes e presença de público em estádios. A expectativa aumenta quando se considera que Roger Guedes terá a chance de trabalhar sob comando de um técnico conhecido por extrair o melhor de seus atacantes, valorizando movimentação constante, velocidade e presença diária. Entre rumores, há quem diga que a adaptação será rápida, já que Guedes possui características físicas e técnicas alinhadas ao estilo de jogo corintiano. A torcida, que acompanha cada passo da negociação, aposta na sinergia imediata entre o atacante e os principais meias do time, imaginando combinações ofensivas que poderiam transformar o rendimento do Corinthians em jogos decisivos. As primeiras entrevistas do jogador prometem ser momentos de grande repercussão, com jornalistas buscando detalhes sobre motivação, expectativas e, claro, provocando comparações com passagens anteriores do atacante por outros clubes. Esse clima cria um contexto perfeito para que rumores e notícias se misturem, alimentando uma narrativa que mantém a atenção do público mesmo antes de Guedes estrear em campo. Internamente, o departamento de futebol do Corinthians já planeja como integrar Roger Guedes sem desestabilizar o elenco. Treinos táticos, posicionamento em campo, dinâmicas de grupo e até ajustes em estratégias de ataque passam a ser avaliados com o objetivo de maximizar o impacto do atacante. Fontes indicam que o jogador deve participar de sessões intensas de preparação física e técnica, combinando exercícios específicos com atividades coletivas que acelerem sua adaptação. O histórico de Guedes mostra versatilidade e capacidade de decisão em momentos críticos, o que reforça a confiança da diretoria em sua contratação. Enquanto isso, a imprensa especula sobre sua primeira escalação, possíveis combinações de jogadas e até o número que poderá vestir, elementos que alimentam o burburinho e mantêm a torcida em alerta constante sobre qualquer atualização relacionada ao atleta. Além disso, a chegada de Guedes traz implicações para a rivalidade histórica do Corinthians com outros clubes paulistas. A expectativa é que o atacante seja uma peça-chave em clássicos e partidas decisivas, provocando ansiedade em torcedores adversários e gerando especulações sobre possíveis confrontos diretos com ex-companheiros e adversários de destaque. Entre rumores e comentários, circula a ideia de que Guedes poderia se tornar protagonista em momentos decisivos, elevando o nível competitivo do time e criando novos capítulos em rivalidades já consolidadas. A diretoria, por sua vez, mantém cautela ao lidar com a imprensa, buscando equilibrar a divulgação do impacto do atacante sem pressionar de forma excessiva, garantindo que sua adaptação seja natural e gradual, mas já com grande repercussão em todas as esferas que envolvem o futebol brasileiro. No ambiente online, o burburinho sobre Roger Guedes atinge níveis intensos. Vídeos de rumores, análises táticas e simulações de gols se espalham rapidamente, criando uma narrativa paralela à oficialização do contrato. Entre torcedores, formadores de opinião e comentaristas, especulações sobre desempenho, impacto emocional no elenco e potencial de gols transformam-se em tema diário de debate. Alguns chegam a apostar que a chegada do atacante pode alterar o cenário do futebol paulista, trazendo uma dimensão competitiva diferente para o Corinthians, enquanto outros questionam se a expectativa criada não poderá gerar pressão desnecessária. Independentemente disso, o efeito de Guedes já é sentido, mesmo antes de entrar em campo. Seu nome provoca repercussão intensa, mostrando que a contratação foi estratégica e capaz de movimentar não apenas o elenco, mas também toda a narrativa em torno do clube, reforçando o papel central de rumores, análises e debates na construção da expectativa em torno do futebol moderno. Finalmente, a chegada de Roger Guedes ao Corinthians simboliza mais do que uma contratação, representa uma aposta em talento, experiência e capacidade de transformação dentro do clube. O contrato de 3 anos demonstra compromisso de ambas as partes, enquanto o burburinho nas redes, nos bastidores e entre torcedores indica que o efeito do atacante vai muito além do campo, gerando histórias, expectativas e uma narrativa própria que promete se desenrolar ao longo da temporada. Entre rumores de possíveis transferências, especulações sobre desempenho e análises sobre entrosamento, Guedes já se tornou um tema central, mostrando que o futebol moderno não se limita apenas a jogos, mas também à construção de histórias, expectativas e discussões que mantêm a paixão dos torcedores sempre ativa. A narrativa em torno do atacante continuará evoluindo,
e cada movimento, treino e declaração será observado com atenção máxima por todos que acompanham o universo corintiano, garantindo que a chegada de Guedes seja lembrada como um dos momentos mais comentados do clube nos últimos anos. A movimentação em torno de Roger Guedes não para de gerar comentários, análises e especulações nos bastidores do futebol paulista, e o Corinthians agora se vê no centro de uma narrativa intensa que envolve muito mais do que simples treinamentos. Entre rumores, fontes próximas à diretoria afirmam que a chegada do atacante poderá influenciar negociações futuras, com o clube estudando possíveis reforços complementares que se encaixem em conjunto com Guedes, criando uma sinergia ofensiva capaz de transformar a dinâmica do time em jogos decisivos. A expectativa é que o atacante assuma rapidamente um papel de liderança em campo, mesmo que informal, orientando companheiros em momentos de pressão e participando ativamente de decisões táticas dentro das partidas. Nas redes sociais, torcedores discutem cada detalhe, desde o número da camisa que o jogador irá vestir até especulações sobre seu posicionamento em situações de bola parada. E cada pequeno rumor sobre Guedes se transforma em trend, viralizando e alimentando uma narrativa que mistura expectativa, ansiedade e otimismo em doses quase iguais. A repercussão também alcança comentaristas e jornalistas especializados, que buscam antecipar efeitos práticos de sua chegada, analisando movimentos, características físicas, histórico de gols e até personalidade em vestiário, transformando cada declaração do jogador ou da diretoria em combustível para um burburinho que parece não ter fim. Internamente, o planejamento do Corinthians agora se concentra em maximizar o impacto de Guedes sem comprometer o equilíbrio do elenco. Entre treinos específicos, análises de desempenho e conversas estratégicas, a comissão técnica busca criar um ambiente em que o atacante se sinta confortável e possa explorar seu repertório de jogadas de forma natural. Rumores indicam que sessões extras de treinamento focadas em entrosamento com meias, laterais e atacantes já estão sendo planejadas, criando um clima de expectativa sobre o momento em que Guedes poderá participar de suas primeiras partidas oficiais. Enquanto isso, a diretoria estuda cuidadosamente o efeito de sua chegada sobre outros jogadores, considerando possíveis ajustes na escalação, realocação de atletas e até negociações pontuais que permitam o equilíbrio do grupo. Entre especialistas, cresce a ideia de que a contratação de Roger Guedes representa mais do que um reforço. É uma estratégia pensada para impactar não apenas o ataque, mas a presença do Corinthians em jogos decisivos, aumentando competitividade e atraindo a atenção de patrocinadores e mídia. O efeito psicológico da chegada do atacante também é motivo de burburinho. Comentadores esportivos afirmam que Guedes pode trazer confiança ao elenco, especialmente em partidas de alto nível, onde decisões rápidas e assertivas fazem diferença. Nos bastidores, observa-se uma expectativa de que sua experiência em clubes anteriores sirva de inspiração para jogadores mais jovens, criando referência técnica e mental dentro do grupo. Nas redes sociais, torcedores criam cenários de combinações de jogadas, gols e vitórias, transformando cada rumor em uma narrativa paralela que acompanha diariamente a evolução do atleta. Entre jornalistas próximos à diretoria, há quem afirme que o efeito de Guedes será monitorado não apenas em campo, mas também fora dele, avaliando influência em moral do elenco, liderança informal e motivação coletiva. A pressão é real, mas a confiança na capacidade do atacante de se adaptar rapidamente ao estilo do Corinthians é destacada em diversos relatos, reforçando que a expectativa criada se baseia em elementos concretos de habilidade, experiência e performance, embora o clima de rumor e especulação continue alimentando debates constantes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto a torcida aguarda a estreia de Roger Guedes, rumores sobre sua escalação em partidas-chave do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil ganham força. Entre comentários em grupos de WhatsApp, threads no Twitter e vídeos de análises táticas, cada detalhe sobre possíveis combinações de jogadas é especulado, criando um cenário em que o impacto do atacante parece iminente. Fontes internas indicam que o treinador estuda alternativas para integrar Guedes ao time titular sem desorganizar setores defensivos ou comprometer transições, equilibrando velocidade e presença ofensiva com solidez tática. Nas redes, torcedores criam expectativas sobre gols decisivos em clássicos, passes precisos para companheiros e atuações que poderiam redefinir o patamar do Corinthians em confrontos importantes.
Ao mesmo tempo, rumores sobre negociações paralelas envolvendo outros atletas do elenco circulam, sugerindo que a chegada de Guedes poderia desencadear ajustes estratégicos, com efeito dominó sobre o mercado de transferências, empréstimos e até redefinição de funções dentro do grupo. A combinação de expectativa, ansiedade e otimismo transforma cada movimento do atacante em assunto diário, consolidando a narrativa de que sua contratação não é apenas um reforço técnico, mas um evento capaz de movimentar torcida, mídia e elenco. Além da parte técnica, o impacto de Roger Guedes sobre o marketing do Corinthians também é intensamente comentado. Campanhas promocionais, vendas de camisas, engajamento em redes sociais e até aparições em eventos institucionais do clube já são estudadas, e fontes indicam que a diretoria pretende explorar a imagem do atacante de forma estratégica, reforçando a ligação emocional com torcedores e patrocinadores. O burburinho causado por cada rumor de bastidores cria um efeito multiplicador, fazendo com que cada postagem ou notícia seja amplificada pelo público, gerando expectativa, comentários e análises que se espalham rapidamente. Nas redes, torcedores já especulam combinações com outros nomes do elenco, criando uma narrativa paralela em que Guedes é protagonista mesmo antes de disputar sua primeira partida oficial. Entre especialistas, a ideia é de que o clube consegue unir estratégia esportiva e impacto midiático, maximizando efeitos positivos e consolidando a chegada do atacante como um evento que transcende a simples contratação, gerando repercussão ampla e prolongada em todos os segmentos que envolvem o futebol moderno. Nos bastidores, a pressão sobre Roger Guedes também se manifesta. Comentadores esportivos e analistas de futebol destacam que, ao atuar em um clube de grande torcida e visibilidade, ele precisará lidar com expectativa, críticas e comparações constantes com passagens anteriores. Entre rumores e discussões, muitos afirmam que a adaptação psicológica será tão importante quanto o desempenho em campo, e que o atacante terá suporte da comissão técnica e de psicólogos esportivos para lidar com a pressão. A atenção midiática, reforçada por rumores de desempenho, escalação e relacionamento com companheiros, mantém o nome de Guedes em destaque diário, tornando cada treino, coletivo ou gesto observado motivo de debate. O clima de expectativa é alimentado também por análises de estilo de jogo, combinação de características físicas e experiência acumulada, criando uma narrativa em que o impacto do atacante será cuidadosamente monitorado, tanto para justificar a aposta feita pelo Corinthians quanto para alimentar o burburinho contínuo que cerca sua chegada. Rumores recentes também indicam que a chegada de Roger Guedes poderá gerar efeitos diretos em confrontos de clássicos e jogos decisivos. Entre especulações, comentaristas afirmam que sua velocidade, habilidade de finalização e capacidade de decidir em momentos críticos poderá influenciar diretamente a estratégia do técnico e até modificar a postura de adversários que conhecem sua reputação. Torcedores já especulam sobre gols históricos, assistências decisivas e atuações que podem ser lembradas por temporadas, criando uma narrativa de expectativa que se mistura com análises técnicas, projeções de desempenho e conversas em bastidores sobre ajustes táticos. Entre fontes próximas ao clube, a ideia é de que a chegada de Guedes será explorada de forma estratégica, equilibrando entusiasmo da torcida, pressão da imprensa e necessidade de resultados imediatos, mantendo o nome do atacante em evidência constante e consolidando seu papel como protagonista da narrativa corintiana da temporada. Finalmente, a chegada de Roger Guedes ao Corinthians é mais do que um simples reforço, é um evento que combina expectativa, planejamento estratégico, impacto psicológico e repercussão midiática intensa. Cada rumor, análise e especulação transforma o atacante em protagonista antes mesmo de pisar oficialmente no gramado, criando uma narrativa que envolve torcida, imprensa e elenco. Entre bastidores, ajustes táticos, negociações e estratégias de integração, a adaptação de Guedes é acompanhada de perto, e a expectativa é de que ele transforme a temporada do clube. Nos canais de redes sociais, torcedores seguem discutindo combinações de jogadas, possíveis gols e influência do atacante, mantendo o burburinho ativo e constante. A narrativa criada em torno de sua chegada mostra como o futebol moderno mistura performance esportiva, marketing e emoção coletiva, e que Roger Guedes, mesmo antes da estreia, já se consolidou como protagonista da história corintiana atual, provando que rumores e expectativa têm poder quase tão grande quanto gols e vitórias em campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!